Santa Igreja da Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem já está cheio aqui nessa noite? Aleluia, Jesus. O Senhor falou ou não conosco? Até aqui. Aleluia, Jesus. Amém? Esse é o Deus que você serve. Se você estiver atento em todos os momentos do culto, em todos os momentos da sua vida, Ele fala contigo. Amém? Basta que você esteja afinado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao tema da campanha? Qual que é? Glória a Deus. Pouca coisa, o Senhor falou comigo. Eu escrevi aqui 350 páginas. Passar para vocês em 20 minutos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Amém? A campanha está lá em Mateus 24, 37. Que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Podem tomar assento. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da volta do nosso Senhor Jesus. O que é essa palavra? Um alerta, um aviso, né? Tome atento. Ele vai voltar. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Nessa passagem que ele encontrou ali os dois do caminho de Emaús, já estavam com o povo glorificado. Amém? Se manifestando no meio do povo. Só que antes ele falou que ele iria preparar a morada e voltaria. Amém? Amém. O problema o que é? Fé, né? Acreditar, dar importância para o que é importante, né? Os apóstolos estiveram com ele 3 anos e pouco, viram e ouviram tudo quanto ele fez e falou, mas no momento de desespero, no momento que ele não estava presente, o que aconteceu? Cada um procurou o seu caminho, foi fazer o que bem, né? Foram poucos os que ficaram. Ficar em Jerusalém, né? Ficar em Belém, casa do pão. O que é o pão? Jesus. Hã? Jesus. O pão ou gelo, o que é? Hã? Palavra. Você sabia que arca também significa palavra em hebraico? Hã? A palavra arca em hebraico, tevá, também significa palavra. Todos que entraram na arca foram salvos. A palavra nos alerta: conhecereis a verdade Os libertará. tevá, palavra. Deus falou lá. Sabe quando aconteceu isso aqui? 2000 anos antes da vinda de Jesus. Já estava falando conosco hoje. Palavra. E as pessoas não se preocupam de conhecer. Aprendemos que lá no livro de Eclesiastes ele fala que ele não faz acepção de pessoas, né? Eu estava vendo o versículo, capítulo 7, né? De Gênesis. Se Deus fosse colocar na arca somente o que ele quisesse, somente os queridinhos dele, né? Sabemos que ele colocou 7 casais dos animais puros, né? Mas colocou também os impuros, né? Deus conhecia ou não os filhos de Abraão? Quem desonrou os filhos de Abraão? Não, os filhos de Noé. 3, não é? Cão? Quem desonrou o pai? Sabe quem ele deu origem? Os povos que ele deu origem? Um dos povos, só um. Cananitas. Os inimigos de Deus.
algo ruim. Quando eles saíram do deserto, quando saíram do Egito, o mundo já passava no terreno ali. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele espera que antes ele se converta dos maus caminhos para alcançar a salvação. Esse é o Deus que você serve, amém? Foram tantas coisas que Deus falou, mas Ele já respondeu tudo aqui nessa noite. A bispa até mandou uma mensagem para mim, bispa, eu estou aqui meditando na palavra. E olha, quantas coisas eu escrevi, quantas coisas eu vi e li, né? Me preparando para essa palavra. Mas eu vou resumir, sim? O tempo hoje aqui. Qual foi a principal razão de Deus exterminar aquele povo na época de Noé? Vocês sabem? Qual foi? Quem? Pecado. O pecado. Exatamente isso. Deus não ficou feliz com o que viu. O povo se entregou a todo tipo de maldade, todo tipo de perversidade. O povo se corrompeu ao ponto que eu não aguento mais assim. Não aguento mais ver isso aí. Tem que acabar. Vamos ver se começa de novo. Dentre todos ele encontrou quem? Uma família que era justa, fiel, separada. É o que ele quer de nós. Sede santo como eu. Quando você está na igreja, você lembra disso. Quando você está lá fora, você lembra? Hã? É todo o tempo. A palavra diz: vigiar e orar sem cessar. O tempo todo. Não precisa ajoelhar. É mental, é espírito. Amém? Deus liberou para aquele povo a chuva como forma de juízo, por causa da gravidade do pecado deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais uma nação, dois países, né? Duas cidades foram consumidas. Por quê? Pecado. Sodoma e Gomorra. Quando ele tirou Ló daquele lugar, Abraão intercedeu ou não por eles? Se tiver 10 justos, eu não queimo a cidade. No entanto, ele tirou apenas Ló daquele lugar aí. O que aconteceu com a mulher de Ló? Estátua de sal. Tem gente que não quer largar a carniça. Entendeu? Quando Deus tira é porque não é bom para você. Verdade isso. Quando Deus tira é porque não é bom para você. Ele quer te livrar, Ele quer te libertar daquilo ali. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Mas tem gente que não quer largar o osso. Misericórdia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou citar alguns dos pecados dentro de Sodoma e Gomorra. Violência, imoralidade sexual, homossexualidade e estupros. O que eles queriam fazer como servos do Senhor? O que eles queriam fazer? Conhecer seria, né, nesses termos, né? Entendeu? Queriam os homens. Ló ofereceu as filhas, ele queria os homens. Bem? Falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o pecado. Estava depravado. O que se vê hoje nessas paradas aí,
LGBTOXPTU no meio da rua durante o dia. E tem cidades que ele é assim. Arrogância, desprezo pelos necessitados. Será que acontece hoje? Lá já estava acontecendo, está acontecendo de novo hoje. Salomão fala que nada é novo, tudo se repete. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque aí, ó, o que Paulo falou a respeito da geração futura. Vai. 2 Timóteo 3. Vou ler só um pouquinho, porque nosso tempo está pequeno, né? Porém, saiba, porém, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que tem hoje? Avarentos. Será que tem? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, abais, mães, ingratos, profanos. Gente, é a nossa geração, é o que você está vendo. E sempre que isso chegou ao cume, ao ápice, Deus não aguentou mais. Por isso nós estamos pregando e falando o tempo todo que Ele está voltando, é tempo de conserto. Essa campanha é confronto. A palavra de Deus tem que confrontar você para que você tome atento, se conserte. Esse povo de Sodoma e Gomorra vivia iniquamente, achando que a justiça não ia bater na porta. Está tudo dando certo, então vamos continuar. Consertar para quê? Está tão bom. A palavra de Deus nos exorta a respeito de carne. A amizade com a carne é inimizade com Deus, porque a vontade da carne ela é só facilidades, né? Por isso que diz, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus falou para Nicodemos que convinha que ele nascesse de novo, por conta do quê? Você tem que ter uma experiência, morreu velho e nasceu novo, né? Para que você possa mudar. Essa é a ideia, né? Deixar as coisas velhas para trás e buscar uma nova novidade de vida, coisas novas na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Noé teve seus filhos, ele tinha 500 anos. 500 anos quando ele foi ter os 3 filhos. Deus chamou ele com 480 anos. O estudo que eu fiz fala que ele pregou cerca de 120 anos. Porque o dilúvio aconteceu quando ele tinha 600 anos. 600 anos. Cada um, eu não estava lá, né, mas é pela fé que eu acredito. Amém? Se a palavra tivesse escrito lá que o Jonas engoliu um grande peixe, eu ia ter que acreditar pela fé. Não é assim? Jonas engoliu um grande peixe? É pela fé. Se você não acreditar, meu amigo, é vão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi algumas pregações, eu quero desmistificar uma coisa aqui. Eu quero só fazer você pensar. Mais de uma pregação que fala que não chovia na época de Noé.
Amém? Já ouviram isso? O que acontecia? O vapor da terra que vinha aí. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 2, 5, 6. Não precisa colocar. Se você quiser, está lá. Gênesis 2, 5, 6. Gênesis. Você tem que ler Gênesis. Tem que conhecer Gênesis. Se pensar bem, Gênesis é um sumo de tudo. É um resumo de tudo. Lá tem começo, meio e fim. Amém? Amém. A palavra diz assim, ó, não havia ainda, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda não havia nenhuma erva no campo, não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Amém? Então não havia planta, certo? E não havia o homem para lavrar a terra, sim ou não? Sim. Noé construiu a arca com o quê? Ele usou o quê? Barro, betume. Mas o barco ele construiu do quê? Pois é, não havia, né, plantação, mas ele construiu uma barca com madeira. Amém? Isso aconteceu no Gênesis 2, 5 e 6. Gênesis 2, 7 fala assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, árvores da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento. 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Amém? Por que não havia chovido? Porque Deus ainda não tinha feito germinar nenhum tipo de planta na terra, sim ou não? Aqui nós já vemos que Deus fez brotar todo tipo de árvore, e não havia o homem para lavrar a terra, sim ou não? Aqui Deus pegou o homem que ele criou e colocou no jardim para cuidar e lavrar a terra, amém? Será que Deus é tão assim que a partir daqui não começou a chover? Aqui não, ele apareceu ainda. Uma planta pode sobreviver sem água? Se Deus quiser, pode. Se Deus quiser, pode tudo. Ele pode todas as coisas. Mas não é natural, sim ou não? Existem algumas plantas que não precisam de tanta água, sim ou não? Mas eu creio que a partir daqui, acho que é a vitória. A partir daqui começou a chover, sim. Então eu creio que havia chuva nos tempos de Noé. Seria fácil construir uma narrativa em cima de um tempo, de um panorama que não havia chuva. Seria loucura alguém construir um barco e começar a pregar que ia chover, se nunca havia chovido. No mínimo você ia ser taxado de louco, né? Esse é doido. Onde que vai chover? Nunca choveu. Um vaporzinho que sobe ali, ó, não merece tudo. Mas eu creio que já havia chuva assim. Amém? Eu creio. A palavra diz que ainda não havia chuva porque não havia planta, não havia árvores e não havia o homem para cuidar, para lavrar a terra. A palavra que diz que Deus pegou o homem e colocou no jardim para cuidar e lavrar. Amém? A única razão de chover é porque ele não tinha plantado e porque não tinha alguém para cuidar, sim ou não? Para você pensar. Sou dono da razão? Não. Mas Deus não é incoerente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Água o que é? Água significa o quê? Água é vida. Sim ou não? Sim. Jesus falou: eu sou a fonte de água viva. Sim ou não? Sim. Aquele que beber da água que eu der, jamais mais irá para existir até a vida eterna.
terá uma vida, né? Até a vida eterna. Amém? João 4,14. Aquele que beber da água que eu dou, nunca terá sede, pois fará nele uma fonte de água que o fará saltar para a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é perfeito, amém? Ele não faz nada pela metade. Ele tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a grande questão aqui? É se chovia ou se não chovia na época? Não é a questão aqui. A questão é por que Deus destruiu a terra? Por conta do pecado. Eu trouxe essa parte apenas para esclarecer, né? Se você quiser depois estudar mais a respeito, é bom, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Amém? O dia que você falar ouviu, ele falar que não chovia, você tem que citar essa parte para as pessoas. Amém? Olha só a razão da destruição. Gênesis 6,5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal, continuamente. Jesus, lá em Mateus 15,19, diz assim: que do coração procedem todos os pensamentos maus, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Amém? Então tem que vigiar o nosso coração. O coração é perverso. Mas eu creio que esse coração é um coração do homem natural, né? Aquele que vive segundo a carne, seguindo os seus instintos e na tentativa de satisfazer as suas necessidades. Ele não tem limite para a maldade. Mas uma vez que você conhece a Jesus como Senhor na sua vida, você tem que deixar as práticas ruins e seguir aquilo que Ele ensina, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João 3, 6, 8 diz assim, ó: o vento assopra onde quer e nós ouvimos a sua voz. Você não ouve o vento? Né? Dependendo de onde você estiver, você vai ouvir o som do vento. Mas não sabe de onde vem nem para onde. Amém? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? O que aconteceu com Abraão? Ouviu uma voz, um chamado. Ele deu ouvido ou não? Saiu do meio da parentela dele, seguiu o caminho. Ele sabia para onde ia? Pela fé, obediência. Não está entendendo? Oração. Amém? Obedecer é melhor que ouvir. Aqui tem a conotação de obedecer, tá? Quando Jesus pergunta assim: quem é aquele que me ama? Aqueles que ouvem a minha e as obedecem. Amém? Abraão ouviu, Samuel foi chamado. Uma, duas, três, Samuel. Amém? Até que ele entendeu. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra diz, eu já preguei a respeito, né? Fala que o meu povo peca por não conhecer. Na verdade, eles rejeitaram a pregação, eles não aceitaram o que foi falado, assim como foi falado aqui já anteriormente. A gente vem aqui imbuídos do Espírito Santo, porque de mim não tem nada. Falamos das promessas, dos propósitos de Deus para a vida do povo. Entra por aqui, sai por aqui e a pessoa continua a mesma. São poucos que deixam, que ouvem realmente.
Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir desce para o coração. Amém? Oi? Obedecer. Amém? Não é falar assim, ó, aquele que entrar vai ser salvo, aquele que não entrar vai morrer. E não acreditaram. A maioria só salvou lá 7 pessoas do mundo, porque foi um evento mundial. Toda a terra foi construída. Essa parte, quando eu estava fazendo esse estudo, e um amigo meu me falou desse judeu, né? Aí eu fui ver alguns vídeos dele, e essa palavra foi justamente muito de encontro para mim, né? A palavra Tevá significa arca, mas também significa palavra. Então Deus alertou lá para conhecer, para entrar na palavra, se revestir, né? Se esconda na palavra, use a palavra como escudo nas suas situações de aflição. Quer ver algumas coisinhas? A pastora aqui já usou algumas passagens. Salmo 91, todo mundo conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Palavra ou não? Elevo os meus olhos para o monte. Palavra ou não? Por isso Deus, o povo perece por não conhecer, por não aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus 24, 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual que é o tema da campanha? Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que o Senhor se manifestar. Ele prometeu e ele vai voltar. Amém? Mas lá em Mateus 24, 30 fala também: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que a palavra diz? E nos ensina que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Amém? Toda boca confessará que Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que parece aqui? Eu creio que essa vida, como um relâmpago, é aquela promessa que muitos não passarão pela morte. A graça do Senhor. Assim. Então isso vai se dar antes da tribulação. A igreja vai ser levada. Amém? E esses, dessa segunda vida, para mim é a segunda vida. Então aparecerá o Senhor no céu, e todos os olhos verão, todo olho verá. Então vai ter tempo. Amém? É para aqueles que vão ficar. Então, para aqueles que vão ficar, olha o que diz aqui a palavra de Deus, em Apocalipse 9, versículo 6. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá. Amém? Palavra. Até quando você vai estar esperando aí o tempo? Quanto tempo você vai esperar para se consertar? Não adianta pensar que se você não tiver com carimbo lá no seu passaporte, você vai subir. Amém? Tem que estar arrumado com ele. Para que na primeira vida, se você morrer antes da volta, quando
Quer ficar? Não é tempo de conserto. Por isso essa campanha é um alerta, é um confronto para a gente se consertar. É só para vocês? Eu estou falando para mim, é para mim. Na sua vida só vai haver mudança quando você tomar posição. É como um processo. Estava pensando, eu preciso perder peso, gente. Quem não precisa? Eu não preciso. Quem? Preciso perder peso. Se eu não tomar atitude, você pode olhar por mim, eu vou emagrecer? Eu preciso fazer alguma coisa. É atitude, né? Deus vai me dar força se eu começar? Sim ou não? Vai. Mas eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que ter uma atitude. Não adianta ficar só orando e ó. Dormindo, comendo, bebendo, dormindo. Vai emagrecer aonde? Nunca, né? A esposa faz aqueles bolinhos gostosos. E você, nhame, nhame, né? Ela não come. Oh, Senhor. Você não vai arrastar ninguém com você. Salvação é individual. É você que tem que fazer. Amém? Pode orar pelos seus entes queridos. Pode orar. A oração do justo tem muito poder. Amém? Você pode até tocar. Quem é que convence o homem do pecado? Na tribulação ele não vai estar mais aqui. Acabou. Você vai ter que negar a Cristo para você poder passar pela morte. Se você negar a Cristo, você vai continuar bebendo, comendo, vivendo como você quiser. Mas se você não negar, aí você será resgatado. Senão, naquele dia, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? Tempo de mudar. Esse que estou ao nosso barco. Se você abrir, eu vou mudar. Portanto, aquele que estiver fora dos caminhos, segue seus caminhos ao Senhor. Deixe que mais ele falar. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas do rosto.